na moral, Fel, que time preguiçoso, vagabundo. Esse André Ramalho, que lixo, cara. Espero que esse cara nunca mais entre como titular no Corinthians. Zagueiro lixo demais, cara. Um dos piores zagueiros que eu já vi com a camisa do Corinthians. Siga aí o que o Mano, o Benjamin Bach, a Lelê, também o Dinei falaram sobre essa derrota, esse vexame, essa vergonha do Corinthians aí. Mano, os caras no Brasileirão, os caras estão nem aí, ó. O italiano, cadê o italiano, camisa 9 aí? Não fez uma jogada, só tropeçando na bola, só caindo. Comenta, deixa o seu like e bora pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou no Engenhão. Botafogo 3, Corinthians 1. Hoje o time do Corinthians foi uma desgraça, cara. Na boa. Conseguimos a façanha de ressuscitar o Botafogo. Os caras vinham de uma eliminação na Copa do Brasil, torcida quebrando tudo, cobrando jogador. Extremamente decepcionante a postura do time hoje. O sistema defensivo do Corinthians, que vinha sendo um grande trunfo do time, hoje falhou feio, cara. Todo mundo mal demais. Inclusive o próprio Gustavo Henrique, que tem sido um xerifão aí, fez uma péssima partida, cara. Na boa. Ele escorregou lá no primeiro gol do Botafogo, deixou o time no mato. Na sequência do lance ali, o André Ramalho também ficou só olhando, não conseguiu fazer o encurtamento do espaço ali, e o Botafogo abriu o placar. O Corinthians empatou na sequência ali, um gol do Garro, cara, mas na boa, o time bem abaixo. O Arthur Cabral no segundo gol deu uma sapatada, mas novamente sem marcação, mano. Dessa vez aí, quem acho que vacilou ali era o Ranieri, que acabou não fazendo aí essa pressão aí pra tentar tomar a bola, e o cara finalizou do jeito que quis, mano. Mas na boa, pessoal, ó, corneta pra você, Hugo Souza. Que porra é essa de golpe de vista, irmão? Os 2 gols do Botafogo você não vai na bola, mano. O goleiro não pode ficar confiando em golpe de vista não, mano. Vai cagar também, mano. Tá de brincadeira. Não quer ser convocado, não? A convocação pra Copa é amanhã, meu parceiro. Tá tirando também o Hugo Souza. Bom goleiro, mas se liga, hein, mano. E o terceiro gol, cara, o André Ramalho, hein? Ô, André Ramalho, tá de sacanagem, mano. Só pode, mano. O cara errou o kick da bola, perdeu a disputa e depois ficou fingindo que sofreu uma falta, mano. Na boa, mano, esse André Ramalho é um para-raio de zica. Já provou em inúmeras oportunidades que teve aí que ele não é confiável, mano. Não é confiável. E, cara, na boa, de verdade, mano. O Corinthians hoje, se tivesse alguma coisa pra aproveitar, eu só posso falar da partida do Garro, que esse sim jogou, por ele e pelo time. O Diniz vai precisar mexer muito com o psicológico desse time, principalmente quando o Corinthians for jogar fora de casa. O Corinthians só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro como visitante, e te falar, faz 3 meses. Tem que abrir o olho porque o time entrou de novo no Z4. Vou falar uma coisa pra vocês, jogadores. Pra quem falou aí que queria ir embora na janela, se dependesse desse jogo agora, que nós já estamos na zona de rebaixamento, vocês já podem ir embora agora. Já vão embora, já vão pro raio que o parta. Tá? Vocês deram brecha pra gente falar. Não, que na janela, que não sei o que, se aparecer proposta. Então, sabe o que vocês fazem? Pega um beco e vai! E vai! Se dependesse desse jogo, vocês já podem ir agora. Vai do Rio e já vai pra proposta de vocês. Pronto, falei! Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Botafogo atropelou o Corinthians, o Arthur Cabral acabou o Corinthians. Esse cara é um baita de um centroavante, né? Foi brincadeira o que ele fez. Ô, André Ramalho, não pode fazer uma cagada dessa, cara. Não pode. Bola dominada, cara. O gol foi nas tuas costas. Agora, o Corinthians no Brasileirão, gente, é isso. Um time que não consegue ganhar fora de casa vai brigar até o fim contra o rebaixamento. Na Copa do Brasil e da Libertadores é uma outra situação. Mas no Brasileirão não tem milagre, não. O time não ganha fora de casa. Agora, eu entendo o Fernando Diniz, que ele olha pro banco de reserva e dá raiva. Mas, porra, não pode tirar Bidu e Garro para colocar Pedro, Raul e Alan. Não dá, não dá. Em campo, pelo que a gente vinha acompanhando, né, dos últimos jogos aí do Botafogo e toda essa atrapalhada, esses problemas de gestão aí com o Textor saindo, né, tendo que apelar para a justiça para continuar à frente do time, todos esses problemas extracampo que o Corinthians também tem, é verdade, né? Mas acho que no Botafogo tá fervilhando mais nesse momento, inclusive afetando a permanência de jogadores importantes que já estão querendo sair, abandonar o barco, como é o caso do Barbosa, que tá vindo pro Palmeiras, né? O Danilo querendo sair também, nem fazendo esse jogo, talvez, para evitar, né, entrar em campo pela 13ª vez, enfim. E a eliminação para Chapecoense, né, que é um time aí brigando na zona de rebaixamento. Então a gente esperava o quê? Um Botafogo mais desmoralizado, apesar de que, é claro, diante do seu torcedor precisava tentar se recuperar, né, mostrar ali serviço.
E foi um Botafogo que conseguiu cumprir esse papel, né? Com intensidade, com ímpeto ali de ir para cima, de neutralizar a saída de bola do Corinthians e conseguiu. Eu acho que o Franklin, ele arma o time pensando nisso, né? Pensando nessa pressão na saída de bola do Diniz, nessa saída curta, nessa saída com os zagueiros, com o goleiro ali que todo mundo conhece. E ele conseguiu essa efetividade, montando o time com o Vilauba hoje ali na frente, que é um jogador de mais velocidade, que conseguiu pressionar, né, mais ali em vez do Júnior Santos, com o Kadir, que é um garoto que corre muito para fazer essa função. Então, diante do que o Botafogo se propôs a fazer, ele foi bem superior ao Corinthians, principalmente nesse jogo sem bola, nessa marcação, nessa pressão. Né, e conseguiu também ser mais efetivo no ataque, principalmente com o Arthur Cabral ali, que foi muito feliz, né, nos chutes de fora da área, fez um golaço, enfim. Então, méritos do Botafogo, méritos do Franklin Carvalho. Mas o Corinthians, mais uma vez, a gente vai entrar nesse círculo vicioso de só jogar bem e virar a chavinha em jogos de mata-mata, e se afundando no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar os últimos 6, 7 anos do Corinthians no Brasileirão, em 1 ou 2 anos a gente não brigou, cara, contra o rebaixamento, para se afastar dessa zona da confusão. Ali é sofrimento até o fim do ano. Aí você vai avançando em alguns campeonatos de mata-mata, de Copa, né? Um ano foi Sul-Americana, outro ano foi Copa do Brasil, mas sempre correndo perigo no Brasileirão. Isso não pode acontecer, porque você vai se acostumando a isso, tem uma hora que a sorte sai do seu lado, né? Porque muitas vezes o Corinthians acabou tendo mais sorte do que juízo. Então, isso não pode se repetir, Lima. É momento do Corinthians fazer alguma coisa, focar nesse Campeonato Brasileiro, né? Conseguir realmente virar a chavinha no Brasileiro também, não só nos jogos de mata-mata. Porque senão você vai sofrer e você pode se complicar, e eu acho que ninguém quer um título, mesmo que seja de Libertadores, se o custo for um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então o Diniz vai ter que rever também, né, o que ele consegue extrair desse time aí. Ano passado com o Dorival a gente até conseguiu não sofrer tanto até o fim do Brasileiro com o Dorival, e agora o Diniz ele vai ter que tentar buscar o mesmo remédio. E eu não acho que o Diniz seja o principal culpado, tá? Pela derrota de hoje. Eu acho que o futebol é coletivo, todo mundo tem que ser responsabilizado, o elenco, alguns jogadores que tiveram oportunidade hoje não aproveitaram. A gente sabia que o André estava mal, né? Vinha mal aí, a gente pedia inclusive que o Carrilho voltasse a ter essa oportunidade como titular, mas hoje achei que ele foi mal, né? Acho que os gols que o Corinthians tomou, principalmente o primeiro e o segundo, o Corinthians não soube resguardar ali a entrada da área, e isso é função desses volantes, né, dele e do Ranieri, mas ali pelo lado esquerdo, principalmente, era a responsabilidade do Carrilho. Não dá para apontar o dedo só pro Carrilho, mas, assim, o time foi mal, né, o time como um todo, a estratégia de jogo, o Yuri como pivô, gente, não dá. O time ficava limitado a buscar lançamentos para dentro da área, bolas alçadas, não conseguia chegar pelo chão. E o Yuri não é esse centroavante para buscar só a bola aérea, para fazer pivô como ele vinha fazendo. E aí, quando você coloca em campo um cara para aproveitar esse tipo de bola aérea, que é o Pedro Raul, você para de cruzar. É incrível, né? Não dá para entender. E, ao mesmo tempo, também, o Corinthians perdendo de 3-1 no segundo tempo, precisando ir atrás do placar, precisando ser mais criativo para achar espaços aí nesse time do Botafogo, o Diniz tirou os 2 meias. Tirou o Garro e o Bidon ao mesmo tempo. Não entendi nada. Para colocar o Alan, um volante que não agrega nada no setor criativo, que é só passe de lado, passe de trás. Então, para mim, erra o Diniz nas escolhas, nas substituições. Erra também, enfim, o time todo que foi mal, eu não vou colocar só um como culpado, é coletivo, é Diniz, é Carrilho, é Hugo Souza, é o time inteiro que foi mal hoje, né, e que vão precisar ser cobrados aí, porque não dá pro Corinthians continuar nessa.
vai se arrastando aí no Campeonato Brasileiro e a gente já sabe onde isso vai parar, né? Sofrimento até o fim. Então, acho que o torcedor corintiano não aguenta mais essa história de virar a chavinha só em jogos de Copa. Algo precisa mudar aí, Lima. Independente de Dorival, né? Independente de Diniz agora no comando. Esses jogadores aí precisam parar de escolher jogo também. Escolher no sentido de... Não é que se eles quisessem, eles ganhavam, né? Acho que quando a gente fala em escolha, muita gente acha que... A gente pensa que o time poderia ganhar a qualquer momento. Não, mas a questão de físico mesmo, né? De desempenho, de qualidade. A gente vê o Corinthians apresentando um futebol numa Copa do Brasil, numa Libertadores, e outro futebol no Campeonato Brasileiro. Isso não pode mais acontecer. Ou a gente vai ter que alterar algumas prioridades aí. Derrota do Corinthians para o Botafogo no Engenhão, 3-1. Foi um massacre, foi um atropelo, o termo que você quiser usar. Mas o Corinthians não viu a cor da bola. Sem falar que o Botafogo não jogou, né, por exemplo, com o Danilo, que é um motorzinho, jogador de seleção brasileira e Copa do Mundo, inclusive com chances de ser titular na Copa do Mundo, pelo menos no meu modo de avaliar e ver. Se o Danilo estivesse em campo, acho que a gente tomaria uns 5, 6, 7 hoje. Porque o Corinthians entrou em campo se arrastando. E quando eu analiso o futebol aqui para vocês, e graças a Deus a nossa audiência é sempre grande, vocês gostam da nossa análise, eu falei que não era para entrar com o time titular contra o Barra. Eu falei que não era para entrar com o Lingard como titular contra o Barra. Não tinha como. Esse time do Corinthians é um time que não tem saúde física, né? Eu vou ter que ficar repetindo isso até quando? Até quando? Tá até chato já ficar falando sobre isso. Será que um jornalista que vê algo já há um bom tempo, um dirigente não consegue ver? O que o Diniz fez hoje, o meio-campo que ele montou hoje, foi uma vergonha. Foi uma vergonha, uma marcação frouxa, lenta, de jogadores andando em campo. Por que o Bidon não faz gracinha, não fica um valentão num jogo fora de casa? Ou ele só consegue fazer isso quando o Corinthians está ganhando de 2-0 na Neoquímica Arena? Por que ele é frouxo desse jeito, jogando, marcação fofinha dele? O seu Carrídio andando em campo, o Lingard então não aguenta, já falei contra o Barra, vou repetir hoje aqui. Então foi um grande erro escalar os titulares contra o Barra, e foi um grande erro escalar um meio-campo lento como esse hoje, lá no Engenhão. O Corinthians toma 3, poderia ter tomado 6, porque foi um massacre no final, um atropelo. Volta à zona do rebaixamento, consegue voltar à zona do rebaixamento, mesmo com o Santos perdendo por 3-0 na Neoquímica Arena. Eu pensei comigo, resultado maravilhoso. O Coritiba meteu 3 no Santos, é impossível a gente voltar para a zona do rebaixamento. Porque eu imaginei um empatezinho, eu imaginei, na pior das hipóteses, uma derrota aí por 1-0, 2-1, não. O Corinthians consegue tomar um pau do Botafogo, não vê a cor da bola, é massacrado fisicamente, tecnicamente, taticamente. Foi um baile desse Botafogo. Nós tomamos 3 gols do Arthur Cabral. Não me venham falar que é craque. Pô, velho. Está começando... Cara, o meio-campo extremamente frouxo. Eu vou usar um termo que eu uso aqui há muito tempo. O Botafogo parecia que estava de moto e os caras do Corinthians a pé. O Botafogo simplesmente... Por isso que eu falei que se o Danilo, que já é um carregador de bolas e de talento, estivesse no jogo hoje, a gente tomava um 7. A canseira era incrível. Era só toque de lado, se arrastando em campo, o jogador se escondendo atrás de marcação. É que eu peço para vocês observarem os jogadores sem bola. Você vai ver que o Bidon fez isso, que o Carrídio fez isso, o Lingard tá numa manhaca violenta, ele não abre nunca lá, né? E aí o adversário sempre passa. Olha lá, aconteceu a mesma coisa contra o Fluminense. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Né? Aqui, ó, Samir, agora você disse a real, nosso meio campo foi morto. Foi morto. Não dá pra jogar com o meio campo assim. Entendeu? Não dá pra jogar no meio campo assim. O Garro tava jogando sozinho. E olha que eu sempre achei o Garro, né, um argentino meio fake. Pô, mas eu não persigo ninguém. O Garro tava marcando, o Garro tava vindo buscar bola, porque ninguém queria... O negócio tava feio. E o Botafogo em uma rotação, cara, era uma loucura. Fazia tempo que eu não via isso, né? De um time tão acelerado e um outro tão devagar. Por quê? Por conta da escalação do técnico, característica de jogador, estratégia de temporada, porque você não poderia ter entrado com o time titular contra o Barra, não poderia, não adianta. Eu falei, cara, escalar o Lingard. Ô, Diniz, você vai começar...
Eu falei que eu nunca ia culpar o Diniz por nada, mas você vai fazer eu já começar a dar no meio de você, velho. Porque é o seguinte, o erro que você tá cometendo em relação a Jesse Lingard é um dos maiores absurdos táticos que eu tenho visto no Corinthians nos últimos anos. O Jesse Lingard está a 4 jogos com a língua de fora. O Jesse Lingard é bom jogador, mas ele está jogando na posição errada e sem descanso. Nós entramos em campo com 1 a menos. O Jesse Lingard, ele fecha pro meio para armar e não consegue abrir para marcar. Será que você não tá vendo isso? Será que você não tá vendo que todo lateral direito da equipe adversária tá brilhando contra a gente? O Igor Formiga virou o Homem-Formiga do super-herói. Você acha que o Igor Formiga é craque? Será que você não tá vendo isso? É uma situação, velho, né, que Jesse Língua, é verdade, Jesse Língua, tá com a língua de fora, entendeu? Tá com a língua de fora, tá? Samir, você está de parabéns, você falou mesmo, é um jogo fácil de ganhar, mas preferimos tomar 3 gols inadmissíveis. Vamos perder logo Yuri, Bidon e André, Ramalho sem condições? Exatamente. Diniz é fraco, tirou todos os meias, em nenhum momento pode se colocar Pedro Raul em campo, nunca. Pô, a gente precisa de velocidade, o cara põe o Pedro Raul e não tem bola na área, alçada na área. Não dá, né, velho? Não dá. Boa noite, Samir. O jogador que quer respirar no novos ares não consegue dominar uma bola, não acerta um passe. Esse é o pior, o mimadinho da Fiel. Mas foi bom o que ele falou, pra vocês caírem na real, hein? Pra vocês caírem na real. Agora, o treinador, velho, o planejamento do treinador foi ridículo durante a semana. E a escalação do treinador foi ridícula. Cara, não dá. Entra com o Caio César. Sabe? Entra com o Caio César. E outra, a diretoria do Corinthians só contratou Nhaca. Porque eu vou falar assim, precisa trazer um volante aí com saúde física. O único marcador que a gente tem, o Ranieri, é ruim. Sabe? O Ranieri não é que ele é ruim, tô exagerando. Ele é mais ou menos. Tem dia que ele dança lambada, velho. Os caras, meu irmão, né? Chama ele pra dançar, acabou. O único que marca tem dificuldade de marcar. O Bidon se esconde, só aparece e é o bonitinho que a Fiel gosta. Quando o jogo tá 2-0 pro Corinthians, ele começa a ser o bravinho, ele começa a ser o craque veneno, né? Velho, e aí vocês caem nisso, velho. Vocês caem com o Yuri quer ficar. Eu avisei vocês que não queria. Esse papo de eu amo o Corinthians. Para, meu irmão, para. Quem ama o Corinthians é o torcedor, velho. Quem ama o Corinthians é o torcedor, meu irmão. Vocês ficam defendendo o jogador, dirigente. O Marcelo Paes não quis vender o Caio Alexandre pro Corinthians para vender pro Bahia, rival lá na Copa Nordeste. Você acha que um cara desse gosta do Corinthians? Não, quem gosta do Corinthians é o torcedor, não é dirigente, não é jogador. Quem gosta do Corinthians, quem ama o Corinthians é o torcedor. Vamos acordar pra vida, meu irmão. Vocês ficam caindo aí em jogador mimado, caindo na onda de jogador mimado. Quando faz um gol, quando ganha um título, vou ficar aqui até 2030. Mentira, é mentira. Agora, e vai ter que aguentar ele, hein? Porque o repórter da Globo, né, que claro, não cobre de perto o Corinthians, né, não tô nem criticando o repórter, ele deu uma informação errada lá no jogo. Ele falou, vai ser fácil de sair porque o Corinthians aceita negociá-lo por 20 milhões de euros. Ele esqueceu, o repórter, de dizer, que é muito bom repórter, né, acho que é o Brizola, né, a Globo sempre teve uns repórteres assim, tremendos, o Brizola, o Caparica é top, pô, velho. Se fosse 20 milhões de euros por 100%, já estava vendido. É 20 milhões de euros pela parte do Corinthians, o que dificulta muito. Então o Yuri vai ficar aí com essa cara de bobo dele, né? Querendo ir embora, né? Com essa cara de bocó dele querendo ir embora, vai ficar aí, meu irmão. Entendeu? Triste ou não, vai ficar aí. Aí que arrume 5 ou 6 psicólogos, né? Que ele ama um psicólogo, uma psicóloga, que ele arrume 5 ou 6 psicólogos para cuidar da cabeça dele, que é problema dele. Ele vai ter que ficar aí com o contrato longo, entendeu? Não vai ter conversa, meu irmão. Na boa, Fiel, pelo amor de Deus, mano, que time vagabundo, cara. Os caras só querem jogar Copa. Libertadores, Copa do Brasil, os caras voam, ganham de todo mundo, é primeiro colocado. No brasileiro, dane-se, ó. Aí chega nas últimas rodadas, fica desesperado lá contra o rebaixamento. Pelo amor de Deus, a gente sabia que ia ser difícil. Eu falei pra vocês nos vídeos anteriores. Eu falei, o Botafogo contra a gente, os caras vão se transformar no Bayern de Munique, mano. Eu falei, mano. Hoje o Arthur Cabral dos caras parecia o Harry Kane. Todo chute do cara é no ângulo, só golaço. O cara não faz gol contra ninguém. Chega contra a gente, o cara vira o melhor atacante do mundo, tá ligado? E o nosso italiano aí, o nosso camisa 9 da seleção italiana, só caindo. Não acertou um pivô, como falou o Lelê. Toda a bola dominava. A jogada morria nele, mano. Pelo amor de Deus, cara. Um cara desse quer jogar na Europa. Ele falava que ele queria jogar antigamente, lá em 2024, que ele queria ir pra Premier League. Um cara desse na Premier League não aguenta 6 meses, mano. Vai bater e vai voltar pra um Cruzeiro da vida, Grêmio. Isso não voltar pra um rival, né? Bate e volta. Agora já começou a descer o escalão. Quer jogar na Itália. Se naturalizou, quer jogar na Itália, quer jogar na seleção da Itália. Cara, um cara desse é o Yuri, mano.
Não joga nem na seleção da Bolívia no ataque, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Cara, que time vagabundo, elenco vagabundo, cara. Pô, dá uma raiva, cara. Os caras vão fazer a gente pra Copa do Mundo ficar 50 dias sem jogo na zona de rebaixamento. Pelo amor, ficar atrás do time lixo do Santos. Pelo amor de Deus, cara, desanima demais, cara, desanima. Comenta aí, fiel, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu.